Bom dia. Adversidades. Nunca essa palavra esteve tão na moda como nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Vemos essa palavra relacionada a todo tipo de problema, problemas financeiros, problemas relacionados a enfermidades, problemas relacionados a relacionamentos familiares, problemas relacionados com trabalho. De tantas formas nós temos visto essa palavra relacionada a dificuldades, problemas, intérpretes e um momento assim que as pessoas querem que passe logo. Essa é a verdade. E a adversidade nós podemos comparar também como um período de treinamento, como se fosse um deserto, né? Aliás, deserto é treinamento de crente, né? Você observa na Bíblia que todas as vezes que Deus queria tratar de forma particular com as pessoas, Ele levava para o deserto. E deserto tem algumas características, né? Deserto é um lugar de silêncio. Então, é um lugar onde a pessoa fica fora, né, das coisas que distraem, dos movimentos, e fica mais suscetível à dependência de Deus. Então, o homem é desprovido de vários recursos que ele está acostumado a se apoiar. Então, o deserto o coloca totalmente numa dependência, e Deus trata muito o crente ali no deserto. E as adversidades da vida muitas vezes fazem com que Deus nos coloque em desertos para que nós possamos crescer através de fé, através de perseverança, fortalecimento espiritual. Nós temos que enxergar sempre um aprendizado em cima de uma adversidade. E Deus sempre revela isso para nós. Agora, quando nós estivermos no deserto, a pergunta que nós temos que fazer é: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nesse momento? O que o Senhor quer nos mostrar nesse período? Porque senão nós vamos ficar como o povo de Israel, que num trajeto de 40 dias pode se tornar 40 anos. A melhor estratégia para abreviar o tempo da adversidade é nós buscarmos a Deus e nos sujeitarmos a Ele e procurar entender qual o propósito daquilo tudo. E muitas vezes também Deus não é Deus que nos leva ao deserto. Muitas vezes nós mesmos somos atingidos pelas adversidades do dia a dia, né? Que a vida é um período, é um tempo nessa terra de aflições. O próprio Jesus falou, o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Então o nosso dia a dia já é um dia de desafio, né? Para cada momento de nossas vidas. Cada dia tem que ser vivido pegando uma cruz diariamente e seguindo o Senhor Jesus. O meu nome é Brandão, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Brás Cubas e quero convidar você a estudar um pouquinho sobre esse assunto. Acredito que possa contribuir a entender algumas coisas e te ajudar a superar cada dia esses momentos difíceis que você possa estar passando. O texto de referência que eu quero dizer hoje está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Palavras de Paulo. Olha o que ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, Paulo, ele vai falar uma coisa aí muito interessante, né? Aprendi o segredo. Então, ele, tendo passado por tanta adversidade, né? Paulo foi chicoteado várias vezes, foi preso várias vezes, ele foi caluniado, também passou por naufrágios, né? Viveu muito tempo preso. Então, Paulo, ele teve uma vida muito conturbada, uma vida muito difícil. E antes dele servir o evangelho, ele tinha uma vida muito boa, porque ele era um alto escalão no Sinédrio,
ele tinha mordomias, ele tinha privilégios, ele tinha um alto salário, ele tinha uma fortuna, porque ele fala inclusive lá em relação ao amor, né? Ainda que eu desse todos os meus bens, né? Se não tivesse amor, de nada seria. Então ele era uma pessoa que tinha muitos bens, era uma pessoa bem resolvida financeiramente. E ele perde tudo por amor a Cristo, por servir o Evangelho, passa por todo tipo de problema. E ele revela nesse versículo esse segredo. Eu aprendi o segredo, tem um segredo aí. E eu já entendi como é que a coisa é, como a coisa funciona nessa vida, né? E eu posso declarar, eu posso tudo naquele que me fortalece. O segredo é esse. Ele aprendeu a viver numa dependência contínua de Deus. E o tudo posso é o tudo posso suportar, não é o tudo posso alcançar todas as coisas, como muitas pessoas interpretam esse versículo. O tudo posso aqui é o que eu tudo posso suportar naquele que me fortalece. Então Paulo ele está relatando aí que o que faz a pessoa ter condições e força e ter um ânimo e recobrar as forças numa situação de adversidade é ter em mente que é Deus que nos capacita e nos dá força para podermos vencer tudo, para podermos passar por todos esses momentos. E esse é o versículo que a gente destaca aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, viver nessa condição, aprender esse segredo de Paulo, é uma coisa que nós temos que observar e tentar aplicar na nossa vida, né? Porque quando nós começamos prestes a receber a nossa bênção, às vezes o diabo ele começa a retalhar e a gente tem a tendência de começar a falar coisas que não são agradáveis, né? Blasfemar até. E isso afasta às vezes a bênção. Então a bênção de Deus, a sua providência em relação a nós, ela vai estar conclusiva em nossas vidas se nós tivermos a serenidade e suportar, né, as adversidades e sabendo que Deus está no controle de tudo. E nessa caminhada nós vamos passar por dificuldades de diferentes maneiras. E isso se torna um processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. É difícil. As pessoas podem achar que ser cristão é fácil. Muitas vezes as pessoas resumem o fato, o crente é aquele que vai para a igreja e ele canta louvores lá e ora e volta para casa, e vida que segue. Não. A vida cristã é uma prática diária. A vida cristã ela é muito mais profunda na sua essência, no seu conceito. Isso está enraizado na forma como uma pessoa vive, como uma pessoa é. E não se deve confundir uma vida cristã com uma religião. E a pergunta que fazemos, como que é esse comportamento na adversidade, né? Eu acho que a gente vai aprendendo, né, cada vez que nós passamos por momentos complicados, em como ser mais resiliente, como ser mais paciente, como Deus ele opera, né, os milagres, as respostas de nossas orações em meio aos problemas, em meio às intérpretes da vida. E muitas vezes a gente, conforme a gente vai avançando na idade, a gente vai aprendendo a esperar um pouco mais, ter mais paciência, deixar o barco correr, né? Porque Deus ele vai nos mostrando que sempre vem ao nosso encontro. E o objetivo que nós vamos destacar aqui, nós vamos falar quais são os propósitos de Deus na provação, mostrar que vale e deserto são lugares de desafios, né? Então ali a gente vai crescendo, né? Vai subindo degraus a cada vez que se fortalece, cada vez que se torna mais confiante, e apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Os propósitos da provação é um lugar de provação, um lugar de fé e um lugar de transformação. E os desafios do vale e deserto é um lugar de providência, de provisão e de passagem. E as vitórias no vale e deserto é um lugar de buscar e adorar a Deus, um lugar de autoconhecimento e um lugar de forjar servos, um lugar de forja de obreiros.
A Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, independente se na nossa ótica a coisa está complicada. Nós temos que ter em mente que Deus sempre tem o melhor preparado para nós. Mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem controle de todas as coisas. Os propósitos de uma provação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível espiritualmente, falando ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Nós temos que estar, primeira dica aí, né? Quando nós estamos passando por adversidade, não vamos ficar totalmente focados no problema, entrando em desespero. É o momento da gente parar, respirar e procurar entender, né? Vamos procurar entender o que Deus tem para nos ensinar. O vale é uma extensão longa e baixa de terra que fica entre colinas e montanhas, né? Então, Davi fala, né, sobre vale, ainda que eu passe pelo vale. O vale é um lugar difícil de passar, é um lugar difícil de andar, difícil de se movimentar, não é uma superfície plana, uma superfície tranquila. O vale é lugar de altos e baixos. Em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situações de conflito, lugar de dificuldades, entre outros. O profeta Ezequiel vivenciou literalmente a dinâmica do vale. Ele foi deportado para a Babilônia, sofreu a perda trágica de sua esposa e não pôde nem vivenciar o luto. É quando Nabucodonosor invadiu, né, as terras de Israel, matou muita gente, confiscou tudo, pegou todos os utensílios do templo, saqueou tudo, destruiu tudo e levou Ezequiel cativo junto com um monte de israelitas para a Babilônia como servos, como os escravos. E Ezequiel perdeu a sua esposa, não pôde nem velar a sua esposa. Então ele foi levado para o exílio. E nesse inteirinho que o profeta Ezequiel, ele teve uma experiência sobrenatural no vale de ossos secos, né? Então ele teve uma visão de um lugar cheio de ossos, um lugar onde tinha só esqueletos humanos. E o vale é um lugar onde estamos a sós com Deus, mas quebrantados, contritos e sensíveis à palavra de Deus. É no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos, e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Também é um lugar de fé. Mesmo que o vale de ossos secos não fosse algo literal, mas sim uma visão sobrenatural, ele expressava a trágica situação espiritual do povo. Então aqueles ossos secos que Ezequiel ele tem na visão, que ele enxerga, é uma situação que Deus está mostrando em que forma que ele enxergava o povo de Israel naquele momento. Um monte de ossos, lugar sem vida, pessoas totalmente mortas espiritualmente. Que inclusive é a nossa condição, né? Antes de nos encontrarmos com Jesus, que é chamado Filho do Homem, da mesma forma como esse profeta é chamado no capítulo, observamos que a nossa condição natural de morte, de algo sem vida, seco, era algo totalmente sem a mínima condição de mostrar alguma coisa que seja boa, que seja útil. Uma coisa totalmente seca, morta e sem vida. Essa era a visão. No entanto, Deus faz o impossível, mostra o seu poder para mudar a triste realidade e assim reavivar a esperança da nação. Então Israel estava naquela condição seca de morte e Deus ele mostra que é possível fazer aquela mudança. E esse profeta, ele era um homem temente a Deus, né? E ele era um homem de fé, então ele tinha esse posicionamento, ele acreditava que Deus podia mudar de alguma forma. E Deus ele revela para ele, né? O profeta, você acredita que pode haver vida nesses ossos? Né? É o que está escrito lá no capítulo. E
o profeta responde: tu sabes. Então o profeta é desafiado a ter fé para então profetizar. E Ezequiel creu, profetizou conforme a ordem do Senhor, e o resultado foi poderoso. Então, na visão, né, ele estava tendo uma visão, ele profetiza, né, haja vida nesses ossos. Então os ossos começaram a juntar os seus membros, né, osso procurando osso, e se levantou um exército, né, de esqueletos formados, né, na frente de Ezequiel. Olha que visão que o cara teve. E depois ele pergunta para o profeta novamente: há possibilidade de ter vida esses ossos que se juntaram? E o profeta responde: o Senhor sabe. Então ele fala: profetiza a vida então, profeta. Então o profeta ele professa uma palavra de vida, que haja vida nesses ossos. Então começa a criar carne, começa a criar nervos, começa a criar pele, começa a criar todos os elementos, né, para preencher aqueles esqueletos. E foi aquele barulho. Imagine toda essa transformação na presença, na frente do profeta. E nós temos que observar que o profeta tendo aquela visão e tudo tomando vida através da palavra, através da fé, isso mostra para nós que é um lugar de transformação, né? E podemos ver também que Jacó passou por um problema parecido. Ele estava apavorado porque o irmão dele estava vindo na direção dele para o matar. E ele está no vale de Jebote, né? Ele está num lugar ali e ele ora, ele está desesperado porque a sua família estava dividida inclusive em duas caravanas, porque se uma fosse atacada por Esaú, a outra pudesse escapar. E ele é transformado nesse vale, porque ele tem um encontro, né? Ele tem um encontro com o anjo do Senhor ali no vale do Jaboque. E o anjo do Senhor, ele se atraca ali, né? Ele pega inclusive na coxa de Jacó, ele é ferido ali, ele é marcado, e Jacó fala: você não vai embora enquanto não me abençoarem. Então, a bênção para Jacó era importante, né? Tão importante que chegou até a trapacear o irmão lá atrás, por causa da bênção, por causa da primogenitura. Ele valorizava isso, ele tinha isso como uma coisa muito importante, porque quando você está debaixo da bênção, você está com Deus, você está numa caminhada de transformação para melhor. E nisso nós aprendemos que é preciso estar sensível espiritualmente falando ao propósito de Deus em nos proporcionar momentos de provação. Então, na adversidade, nós temos que estar orando mais, falando mais com Deus. Nós temos que fazer o contrário do que a nossa reação humana faria, né? Muitos se afastam, muitos abandonam a fé, que é essa estratégia do diabo, né? Ele fazer com que as coisas sejam bem complicadas. Nós vimos isso na vida de Jó, e a estratégia dele era fazer com que Jó blasfemasse. A estratégia era que fazer com que Jó ele abandonasse a Deus, que ele mostrasse como uma pessoa naturalmente atingida, né? E o diabo, conhecendo o homem, porque ele é muito antigo, né, muito astuto, ele conhece o comportamento humano, ele sabe as reações humanas na sua grande maioria esmagadora estatística, né? E ele acreditava que Jó ia se comportar da mesma maneira, mas Deus falou: você está equivocado com Jó. Jó, ele é diferente. Então, esses desafios do vale e do deserto, nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse tópico 2. Quero convidar você a continuar comigo. Não é fácil passar por momentos difíceis. No entanto, os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre nossas vidas. Veja, quando nós somos mais jovens, a gente tem uma resposta mais rápida para as nossas emoções, para as nossas lições de vida que aprendemos. E com o tempo a gente vai aprendendo com Deus aquilo de uma forma mais serena, mas também isso vai se intensificando, né? Os nossos desafios se tornam cada vez maiores, mais complicados, mais difíceis, ao ponto que no final da vida nós temos dificuldade, muitos têm dificuldade até para fazer coisas básicas, coisas fisiológicas básicas falando.
se torna um desafio muito grande para muitos até andar, se torna uma dificuldade muito grande para algumas pessoas ir até o banheiro, se torna uma dificuldade muito grande para levantar de uma cama. Então, os desafios, as adversidades vão se tornando mais profundas. Isaac, nós temos uma lição aí, ele estava numa situação de prosperidade, num lugar de terra de fome, e foi invejado por todos, inclusive pelo rei Abimeleque. Então Isaac, ele era filho de Abraão, e Deus prosperava a vida de Isaac de uma forma sobrenatural, mas despertou inveja, né, e foi perseguido. Então ele foi obrigado a sair do local e foi para o vale de Gerar. Mesmo estando no vale, o Senhor Deus o abençoou. Então ele saiu de um lugar fértil, de um lugar muito bom, e ele se dirigiu a um vale, né, um lugar difícil, um lugar complicado, um lugar num terreno totalmente adverso, né, totalmente inclinado, difícil de trabalhar, difícil de encontrar água, difícil de plantar, de cuidar dos rebanhos. Então Isaac foi para lá, mas Deus mesmo nesse lugar o abençoou. Então outro personagem bíblico que merece destaque é a egípcia Agar. Lembra-se dela? O nascimento de Ismael e o passar dos anos, a convivência com Sara se tornou insuportável. Assim Abraão a despediu para que andasse errante pelo deserto. Deus lhe fez ver um poço além do que necessitava. Então, deserto às vezes é um sinônimo de morte, né? Um sinônimo de abandono, mas Deus se revela no deserto e faz coisas incríveis. E também nós podemos pensar que o vale, o deserto, é um lugar de passagem, né? Não é um lugar que dura muito tempo, depende da nossa reação, né? O Salmo 84 nos ensina que aquele que busca forças em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte. O salmista afirma que o vale é lugar de passagem, não de morte ou estagnação. Então Davi, quando ele fugia de Saul, ele ficava muito escondido em cavernas, em vales, e ali ele orava muito, ali ele tinha um contato muito direto ali com Deus, aprendeu muito ali. E Davi, ele tem essa visão de vale, né, de deserto, como um lugar onde ele também está passando por um momento apenas, que Deus vai vir na direção dele e vai dar graça, né, vai dar a vitória. Aprendemos que os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre nossas vidas. As vitórias do vale e deserto. Os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. Então o treinamento é mais ou menos assim, né? Nós às vezes vemos no filme, tem pessoas que fez exército, né? Que serviu o exército, alistamento militar. Ele vai passando por estágios, né? Cada vez mais difíceis, para que conforme vai subindo etapas, vai subindo fases, ele vai se tornando mais experiente, mais conhecedor, mais hábil. Então, observa-se que essas adversidades que passamos em vales e desertos, Deus também nos faz subir degraus da mesma maneira, nos faz subir de fases, nos faz sermos mais experientes, mais experimentados, né? Mais conhecedores, mais resilientes. Isso nos ajuda também a passar para os filhos, né? Quando nós aconselhamos nossos filhos, olha, tenha paciência, que isso vai passar. Às vezes um desemprego muito longo aí, que não acaba, né? É difícil às vezes de arrumar um emprego, às vezes uma febre que não passa e a gente fica apavorado, preocupado. A gente vê muito isso, às vezes minha esposa fala muito isso sobre o primeiro filho, né? O primeiro filho, qualquer espirro, qualquer coisa, a gente já corre lá, preocupado. No segundo filho, a gente já tem um pouco mais de experiência, a gente sabe que tem que esperar o antibiótico fazer efeito, para a febre baixar. Então,
a gente vai aprendendo, né, com as adversidades da vida, né, sermos mais experimentados, mais experientes, e Deus vai nos dando graças nesse aprendizado para que nós nos tornamos pessoas cada vez melhores. E também é um lugar de buscar e adorar a Deus. Temos um exemplo aí de Josafá, isso está em 2 Crônicas 21 e 2. Ele era um rei de Judá e certo dia recebeu um aviso, uma grande multidão resolveu vir a peleja contra ele. Então veja, olha o aviso que o indivíduo recebeu, vários reis estão se unindo e estão vindo na sua direção para acabar com a tua raça. Esse foi o recado que ele recebeu. Só que ele teve um posicionamento, né? Ele foi até o templo, ele adorou o Senhor. Josafá creu no Senhor e colocou cantores que marchavam à frente do exército, adorando a Deus. Ele se cobriu de louvores. Josafá se cobriu de vestes de louvores e foi para cima do problema e saiu vitorioso. Deus entrou em ação, pois os inimigos mataram-se uns aos outros. A vitória e os despojos foram tão grandes que o local onde eles se reuniram para louvar ao Senhor se chamou Vale de Beraca, Vale de Bênção. Deus, ele se revela em meio à adversidade. E também é um lugar de autoconhecimento, né? Eu sempre falo que o cristianismo é para a pessoa inteligente, né? Então a gente vai se autoconhecendo. Às vezes a gente pensa que nossa reação vai ser de uma forma, mas nós nos surpreendemos, né? E vemos que às vezes a nossa reação pode ser uma reação negativa ou positiva, porque somente a diversidade pode revelar de fato como nós somos de verdade, né? Na teoria, na conversa, no conceito, a gente é muito assim, nós somos assim muito generosos com nós mesmos, né? Mas quando a gente está num momento de confronto, ali se revela de verdade o nosso caráter. E o texto de Deuteronômio 8.2 nos ensina o motivo pelo qual Deus nos conduz até os vales e desertos da vida. Ele revela. É para saber o que estava no teu coração. Olha que lindo, né? O motivo pelo qual nós somos conduzidos a vales e desertos, o motivo pelo qual as adversidades da vida nos fazem reagir de diferentes maneiras, é para saber o que está no nosso coração. Os momentos difíceis são uma oportunidade de fazer um autoexame e de reconhecer o que está errado em nossas vidas. Salmos 51, versículo do 3 ao 7. Olha que bacana, os momentos difíceis são uma oportunidade de fazermos um autoexame e de reconhecer o que está errado em nossas vidas. É momento de correção, é momento de autoanálise, é momento de crescimento. E também é um lugar de forjar servos, né? Um lugar onde você vai formar os Karate Kids da vida aí. Enquanto o jovem Davi apacentava e cuidava de ovelhas, suas batalhas diárias estavam lhe forjando para momentos mais difíceis e havia matado um leão e um urso. E ele revela bem isso quando o filisteu lá estava provocando, né, o exército de Israel e desafiando um valente. Davi se apresenta porque ele tinha uma experiência, ele passou por duas situações muito complicadas, ele encarou ali com coragem e o Golias era mais um da sua lista de vitórias de gigante que ele já tinha enfrentado. Então, Davi ele já teve uma experiência sobrenatural com coisas complicadas. Então ele vai encarar aquele gigante com fé e com coragem que Deus também vai novamente dar a sua vitória, porque ele já tinha crescido, já tinha subido degraus com a adversidade de enfrentar algo realmente muito maior do que ele. Mas adiante, Davi sabia que Deus lhe daria a vitória, pois a afronta de Golias não tinha sido contra ele ou a nação, mas contra o Deus vivo. E a luta entre Davi e Golias ocorreu no vale, mas a guerra era do Senhor. 1 Samuel 17:47. Então no vale que Davi vence aquele gigante.
É interessante, né? No vale, no deserto que a gente alcança vitórias. Foi no deserto que Jesus ficou, né? Foi conduzido ao deserto, ele ficou ali 40 dias em jejum, totalmente debilitado de alimento, estava fraco, estava cansado, estava isolado ali, estava sentindo as adversidades. E foi ali que ele venceu o diabo como homem. Foi no deserto que Elias passou o período de seca, né? Enquanto ele era alimentado por corvos e tinha apenas um rio ali para beber água. Então, no deserto que a gente vê Israel também passando por um período de aprendizado, porque eles eram um bando de escravos, não sabiam nada, aí no deserto eles aprendem a se organizar militarmente, se organizar como em tribos, se organizar de forma cívica, de forma jurídica também, né? Então eles passam por um processo ali no deserto, assim como também Josué. Então nós vemos que deserto é um lugar de aprendizado, lugar de crescimento. E os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. Esse tempo de pandemia que estamos vivendo é como um deserto, né? Nós estamos trancados, nós vimos que as ruas estavam vazias, né? Os carros guardados em suas garagens, poucos carros nas ruas. Agora as coisas estão começando a abrir novamente para a normalidade, aos poucos, né? Mas passamos por período de deserto, período de escassez, período de dor, de sofrimento, de medo, todos aqueles sentimentos que a adversidade nos traz, nós sentimos nesse período, ainda estamos sentindo. E concluímos da seguinte forma: os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados com pessimismo, né? Porque se nós formos pessimistas, nós vamos ser mais facilmente abatidos. Deus sempre manifesta, tem algo a nos revelar em cada um deles. E para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É o momento que temos que orar mais, é o momento que nós temos que nos sujeitar mais. É difícil, é muito difícil a gente tirar aprendizado no momento de adversidade. Mas é assim que funciona. O próprio Deus, ele fala. Isso acontece para revelar de fato os desejos e as intenções e a verdadeira natureza do seu coração. Que Deus abençoe você nessa semana. Espero que essa aula tenha esclarecido algumas coisas, tenha revelado algumas coisas ao ponto de você acrescentar na sua vida cristã. Semana que vem estaremos mais uma vez aqui para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus.